Olha só, gente, mudando de assunto, o atestado médico serve para justificar e até mesmo abonar as faltas do empregado ao serviço devido à incapacidade de comparecer ao trabalho. A justificativa serve para que o empregado não tenha contabilizado aquela falta para os descontos no salário e aí também uma advertência ou até mesmo demissão por justa causa. Mas você sabe quais os direitos e deveres do empregado diante da apresentação de um atestado? O Sebastião Justo, presidente da OAB de Aparecida de Goiânia, aqui em Goiás, vai tirar as nossas dúvidas. Sebastião, bom dia. Eu queria que você começasse falando para a gente quais são os atestados, quais valem, quais não valem, porque a gente fica um pouco perdido quando se trata disso, né? Daiane, primeiramente, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. É sempre uma honra estar aqui com você. E, na verdade, estava até me devendo essa entrevista já, viu? Eu faço questão de estar presente com vocês. Que bom, Sebastião. E eu queria que você começasse, então, explicando para a gente isso, sobre a questão dos atestados. Porque a gente sabe que tem aquele atestado médico, aquele de comparecimento, são vários modelos. Então, de que forma, assim, funciona? Quais valem? Quais são importantes? Excelente. Falar de atestado é falar de cuidado, falar de preocupação. Hoje, Daiane, uma das maiores frequências de demissões por justa causa, ela ocorre, inclusive, quando se fala de atestado. Alteração de atestado, falsificação de atestado. Temos diversos atestados, atestados de comparecimentos, atestado, por exemplo, acabou de falar sobre dengue, 10 dias de atestado de dengue, atestado de Covid. Porém, o que acontece muito hoje nas empresas, o funcionário deixa de protocolizar esses atestados médicos e passa a não ser válido. Essa é a grande polêmica hoje. Quando eu devo apresentar, se eu apresento, se eu não apresento. Trabalhador, pegou o atestado médico, protocolize ele na empresa. Caso não consiga comparecer na empresa, encaminhe uma foto pelo WhatsApp para o RH. Claro, depois, se for o caso, levar pessoalmente também à empresa. Mas é muito importante ter protocolizado esse atestado e cuidado com a alteração desse atestado médico. É uma das maiores demissões hoje por justa causa, que causa uma grande preocupação, inclusive da Justiça do Trabalho, quando se fala hoje de atestado médico. Uhum. Sebastião, você falou sobre essa questão de protocolizar o atestado, entregar o atestado. Existe um prazo para que a pessoa, o empregado, entregue esse atestado? Desde 2017, mesmo com a reforma trabalhista, ainda ficou uma lacuna nessa situação de que prazo eu devo ou não apresentar esse atestado médico. Mas para que isso não ocorra, o trabalhador não cai nessa lacuna, a Justiça do Trabalho vem aplicando o prazo de 48 horas. O que eu sempre falo para o trabalhador e falo também para a empresa? Quando for receber esse atestado médico, carimbe uma alta cópia, confirme que o atestado é de 2 dias, para que não haja nenhuma alteração, nem nada. E caso o trabalhador não consiga, encaminhe para um parente ou alguém mais próximo para que possa protocolizar na empresa, para que a empresa tenha ciência. Até porque, vale lembrar, que até 15 dias a empresa irá arcar com esse atestado médico. Ultrapassou desses 15 dias, o trabalhador terá direito a ficar encostado durante aquele período do atestado médico perante o INSS. Uhum. E existe, assim, a possibilidade da empresa não aceitar algum atestado apresentado pelo funcionário? Sem dúvidas, inclusive acontece muito. O que acontece hoje em dia? A empresa recebeu um atestado ali de 12 dias. A empresa chega a questionar, uai, mas esse trabalhador ele estava trabalhando muito bem, não apresentou nenhum sinal, não tinha nada acontecendo com ele. Ao olhar ali do RH, o que a empresa faz, geralmente? A empresa recusa naquele primeiro momento, encaminha esse funcionário para o médico da empresa, para que a empresa ali possa realmente constatar se há aquela capacidade laborativa do trabalho, permanente ou não. Porque pode ser também que não tenha toda aquela questão de falar assim, não consigo trabalhar, mas ele consegue trabalhar de casa, no teletrabalho. E também não há necessidade dos 12 dias. Então, isso ocorre muito quando a empresa contesta aquele atestado médico. E a empresa também, quando ela passa a contestar o atestado médico, ela pode pedir uma verificação,
tanto para o médico, tanto para a clínica, encaminhando inclusive para a Secretaria de Saúde do município, a qual foi expedido aquele atestado médico, para verificação se é correto ou não aquele atestado médico. Um exemplo que acontece muito, está lá 2 dias, alguém vai e coloca 8 dias. Então, quando gera esses questionamentos, a empresa ela recusa para fazer aquela verificação, mas o trabalhador ele não pode ter nenhum prejuízo enquanto ocorre essa verificação. E caso a empresa constate que realmente tinha um erro ali, teve algum equívoco na hora de apresentar, o carimbo estava divergente de quem assinou, aquele atestado médico, de acordo com o médico, já tinha averbado, falando que tinha perdido aquele canhoto de atestados. Caso isso ocorra, aí sim a empresa demite o funcionário por justa causa. Entendi. Outra pergunta muito importante é se há um intervalo de tempo de um atestado para o outro, porque tem gente que apresenta muito atestado. Então, existe um intervalo? Como que funciona isso? Olha, também temos uma lacuna. Não existe um intervalo de falar assim, olha, eu posso apresentar, um exemplo, 30 atestados durante 60 dias, um exemplo. Não existe falar assim, tem um tanto mínimo e um tanto máximo de atestados. O que pode ser feito pelo empregador é somar esses atestados. Todo atestado ele tem que vir com um CID, do que se trata aquele atestado médico, qual que é o fator que está sendo ali, querendo ou não, investigado, a doença, ou até de algum momento ali que a pessoa esteja passando. O empregador ele pode somar esse atestado pela quantidade deles, vamos supor que entregou 10 atestados. Se esses 10 atestados ultrapassarem ali 15 dias, um exemplo, aí esse empregador pode passar ele para a Previdência, para evitar, querendo ou não, aquele gasto que a empresa está tendo com aquele funcionário que está apresentando muito atestado. Nesses casos, quando o trabalhador apresenta muito atestado, é muito interessante que a empresa passe a analisar com mais um pouquinho de atenção. Realmente há necessidade dessa quantidade de atestado ou não? De imediato, o que as empresas maiores vêm fazendo aqui em Goiás hoje é determinando que esse trabalhador passe pela junta médica da empresa para verificar se realmente há necessidade dessa quantidade de atestado ou não. E se houver necessidade, afastar esse trabalhador pela Previdência. E quando o empregado apresenta o atestado e a empresa mesmo assim coloca falta, o que fazer? Eu apresentei o atestado, eu estava doente, eu comprovei e estou com falta. Muito importante isso. Então, se você pegou o seu atestado médico, protocolizou na empresa, chegou a protocolizar, tirou o xerox, a empresa carimbou lá, você entregou, você teria 2 dias de direito de atestado médico. Se isso ocorreu e mesmo assim a empresa descontou do seu salário, guarde esse atestado médico, reclame no RH, para que amanhã, futuramente, caso ocorra quando você sair da empresa e a empresa não tenha acertado com você essa situação desse desconto, você pode, inclusive, entrar na justiça e requerer essa devolução para você de todo esse desconto, inclusive podendo gerar até um dano moral na Justiça do Trabalho do Estado de Goiás. Sebastião, para encerrar aqui, a gente vê muito assim, apresenta um atestado, mas está ali nas redes sociais, publicando que está bem, que está num restaurante, que está num passeio. E aí? Porque a gente sabe que tem atestado, por exemplo, que é aquele burnout, né? Que a pessoa está muito estressada e aí a indicação do médico é desestressar. E aí o que faz? Porque se a empresa vê que o funcionário está ali tranquilo, feliz e bem apresentando atestado, ela vai duvidar daquilo, né? Sem dúvidas, Daiane. Na verdade, essa de quando aquilo atestado fala assim, não, peraí, só o trabalhador só precisa tirar um pouco o foco da empresa, aquela questão de ansiedade, o estresse, vamos dizer assim, tem que ter um laudo do psicólogo. Não basta somente o atestado, entendeu? Nesses casos. Agora, o que acontece muito é, vou no postinho de saúde, pego um atestado médico daquela situação. Até tem que tomar muito cuidado quanto a isso, o trabalhador chegar no posto de saúde, falar que estou passando muito mal, precisa apresentar um atestado médico na empresa e vai viajar. A gente vê foto andando de jet ski ou até numa farra, vamos dizer assim. Nesses casos, tomar muito cuidado, porque as empresas vêm sim demitindo por justa causa, e a justa causa é válida. Não quer dizer que eu estou de atestado médico e a empresa não pode me demitir, de forma alguma. Até porque pode sim.
Até porque pode. Se ela for investigar e aquele atestado médico, fala assim: peraí, como que ela apresentou um atestado médico, mas estava na farra, resumindo, entendeu? Então ela pode sim, ela é válida, a empresa vai guardar essas fotos também, direitos e deveres, tanto do empregado, tanto do empregador. Então, se atente aos direitos, trabalhador e empregador, para que não ocorra nenhuma situação grave durante o contrato de trabalho. Ótimo, Sebastião. Muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra, viu? Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho. Cada dia mais sou seu fã, te admiro e muito obrigado mesmo de coração. Pessoal, até mais. Conte sempre comigo. Também sou sua fã, amigo. Fica com Deus.